Bom dia, sejam bem-vindos. Para vocês que estão aqui ao vivo, bom dia. Hoje nós iremos conversar mais uma vez sobre um dos livros que eu já li e eu quero trazer uma partezinha assim mínima de um livro que eu acho maravilhoso, que fala sobre vários temas de relacionamento, de amor, de afeto. Um livro que foi muita contribuição para mim, como pessoa, como profissional. O livro é de um autor chamado Arli Cravo. Eu conheci ele através da minha irmã, através desse livro. Somos mais interessantes do que imaginamos. Melhore suas relações. E o Arli Cravo, ele também tem um canal no YouTube. Se vocês ficarem interessados, vocês podem acessar o canal dele, que se chama Foco no Afeto. Então eu vou trazer para vocês hoje uma partezinha desse livro aqui, que eu considero muito importante. E aí, como a gente fez no primeiro vídeo, eu vou ler o trecho que eu quero compartilhar com vocês. E depois da leitura, eu faço minhas anotações, né, meus comentários sobre o que foi dito aqui. E hoje eu trouxe um trecho que fala sobre o aprender a dizer não. Muitas pessoas têm dificuldades de dizer não. Também por vários bloqueios, por várias crenças, e aqui o trecho de hoje vai falar sobre isso. Então, você pode deixar seu comentário, você pode deixar seu depoimento, que será também muita contribuição para mim e para as outras pessoas que estiverem acesso a esse vídeo. Então, vamos lá. O trecho é dizer não. Ele diz assim: não tem medida padrão. Se não está bom, a gente precisa saber dizer não. O medo da solidão é o medo de que aconteça o que já está acontecendo. A solidão do tipo abandono. Estar em uma relação unicamente por afirmação social já é se colocar em segundo plano. O preço é caro e pago com a saúde. Existem muitas relações saudáveis esperando apenas que a nossa percepção melhore para que as vivamos. Se a percepção de si próprio não for saudável, a pessoa acaba adotando a filosofia do tipo: antes estar com alguém que me rejeite do que não estar com ninguém. Quando desenvolvemos uma vida interior rica, nos tornamos uma boa companhia para nós mesmos e para o outro também. E aí ele termina com essa frase: antes só sozinho do que só mal acompanhado. Então vamos lá, né? Rever aqui algumas frases que eu acho importante. Ele já começa dizendo o óbvio, claro, né? Se não está bom, a gente precisa dizer não. É óbvio, mas é algo que se torna muito difícil de se fazer. Porque não é uma relação de causa e efeito, né? Não tá bom, eu posso dizer não. Porque a gente tem muitas crenças, muitos bloqueios. E tem pessoas que sabem que não está bom, mas mesmo assim não, né? Tem medo de dizer esse não, tem medo de que o outro rejeite, tem medo do que o outro vai pensar, medo de desagradar, né? Ou a crença de que eu não posso dizer não para essa pessoa porque essa pessoa já fez tanto por mim. E aí acaba continuando em situações muito pesadas, situações desagradáveis, situações incômodas, porque não conseguem dizer esse não. Então é muito claro, se algo na sua vida não está bom, diga um não. E aí ele continua: o medo da solidão é o medo de que aconteça o que já está acontecendo.
A solidão do tipo abandono. Que tipo de abandono ele está dizendo aqui? Na minha opinião, ele está falando do autoabandono. Porque todo não vem junto de um sim, né? Todo sim vem junto de um não. Então, se eu digo sim para algo que está pesado para mim, eu estou dizendo não para algo que é leve para mim. Se eu digo um sim para algo que eu não quero fazer, mas eu estou dizendo um sim, eu estou dizendo um não para algo que eu quero fazer. Ou seja, eu estou abrindo mão de coisas que são minhas para fazer coisas que pelos outros, que não fazem tanto sentido, que é pesado. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente diz um não, a gente não está nos abandonando. O não que a gente diz ao outro pode ser um autocuidado, mesmo que o outro não perceba que nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, muitas vezes aí nós estamos nos abandonando. O que eu gostaria de fazer se eu não tivesse abrido mão de algo que eu gosto, abrido mão de algo que eu quero fazer para estar com alguém que não faz tanto sentido, né? Então, isso tem a ver com bloqueios também. E aí ele continua, o preço é caro e pago com a saúde. Imagina você, a cada não dito, aparece uma doença. Quantas doenças nós não teríamos? Não é assim, causa e efeito também não. Mas, à medida que a gente vai nos abandonando, vai deixando de lado algo que a gente quer fazer, para não desagradar, a gente começa a adoecer. Porque a gente não está vivendo a nossa verdade. E a gente começa a sentir, pode sentir remorso, pode sentir culpa, pode sentir... Eu esqueci a palavra. Mágoa, pronto, lembrei. Mágoa, pode sentir mágoa, porque o outro não retribui, né? Eu faço tanto sacrifício pelo outro e o outro não retribui. E aí isso também vai adoecendo, né? E doenças emocionais, com o passar dos anos, tendem a virar doenças psicossomáticas, né? Doenças que aparecem no corpo. Então, a gente precisa começar a exercitar esse não. E aí ele continua. Existem muitas relações saudáveis esperando apenas que a nossa percepção melhore para que as vivamos. Porque muitas vezes a gente não se percebe. As nossas crenças estão tão enraizadas que a gente não se percebe. No sentido de que, eu preciso fazer isso, por exemplo, por minha família. Mesmo que eu não queira fazer. Porque é uma crença tão enraizada, né, tão enraizada na cultura familiar, que a pessoa ela nem percebe que está se abandonando aí. Então a gente precisa, o que o Arlie Craft está dizendo aqui? A gente precisa aguçar a nossa percepção. Quando a gente aguça a nossa percepção, a gente consegue identificar as relações saudáveis para nós, né, e para os outros também. E aí ele continua. Se a percepção de si próprio não for saudável, a pessoa acaba adotando a filosofia do tipo: antes estar com alguém que me rejeite do que não estar com ninguém. Veja como essa frase é pesada. Eu prefiro estar com alguém que me rejeita, que não gosta de mim, do que estar sozinho. Porque muitas pessoas têm essa filosofia e nem sabem, né? Então, querendo ou não, aí é um relacionamento, pode se tornar um relacionamento abusivo, doentio, porque você se deixa, você se abandona e o outro te rejeita, né? E aí lá pelo final, eu acho muito interessante que ele termina assim: antes só sozinho do que só mal acompanhado, porque mal acompanhado a gente também tá sozinho. É a ilusão, a gente vive a ilusão de estar com alguém, mas esse alguém nos rejeita, esse alguém não nos dá atenção, esse alguém não compartilha, não existe intimidade, então você continua sozinho. Só que você está na ilusão de que está com alguém.
também pelo medo da solidão. Então, esse foi o trecho do Arlie Cravo, e eu acredito que se a gente começar a exercitar o sim para nós mesmos, a gente começa a dizer não com mais facilidade, porque tem a ver com auto-amor, tem a ver com autoestima, tem a ver com autorrespeito. Quando a gente diz um sim para nós mesmos, a gente também dá permissão para que o outro diga um sim para ele mesmo. Porque eu sei o quanto é importante esse movimento de se permitir, né? E que o outro vai se frustrar. Mas isso aí é ele que tem que lidar com essa frustração. A frustração é dele. Ele que ficou desagradado, né? E muitas pessoas têm medo de fazer esse movimento por achar que é egoísmo. Nossa, se eu disser um não, eu vou estar sendo egoísta. Aí você está se auto-julgando. Aí você não está exercitando o amor próprio. Por isso que a gente precisa ter a autoestima para dizer esse não. E calma, é um processo, né? Tem um comentário aqui. É muito importante essa palavra não. Nós só nasce com ele e temos que conquistar o sim. É verdade. A gente precisa conquistar esse sim. O outro também precisa conquistar o nosso sim. A gente precisa também conquistar o nosso sim. Se eu digo sim para hoje estar aqui com vocês hoje estar aqui comigo, é porque vocês deixaram outras coisas de lado, né? E estão aqui comigo. Eu não sei se eu entendi o seu comentário. Se nasce. O que você está querendo dizer? Se nasce. Você pode explicar melhor para mim? Você está querendo dizer que a gente nasce com a palavra não? É isso? Nós já nascemos com um não e temos que conquistar o sim, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que é um processo de conquista, né? É um processo de conquistar esse sim, que nós já nascemos com esse não, né? Faz sentido. Faz sentido. Que nossa vida a gente vai conquistando os sims. Eu lembrei de um filme que é com o ator Jim Carrey, acho bem conhecido, que fala Sim, Senhor, né? Que é um personagem onde ele dizia não para tudo, né? Ele negava tudo. E aí no filme ele precisa aprender a dizer sim. Não vou contar spoilers porque vocês talvez não tenham assistido, mas fica aí a dica para vocês assistirem, né? Que existe também um equilíbrio aí. Também não é dizer não sempre, mas também a gente aprender a dizer sim nos momentos de dizer sim e dizer não nos momentos de dizer não. Porque senão a gente fica numa neurose fixada ali, né? E doentia, rígida, e não estar aberto ao movimento da vida, né? Que é um movimento de sim e não, né? Então fica aqui a dica do filme e a dica desse livro, porque esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre vários assuntos, sobre relacionamentos, não é? Então, que ele se chama assim, Melhore Seus Relacionamentos, né? Então são vários trechinhos de vários assuntos. E se você tiver interesse, né? O Arlie Cravo, ele tem um canal no YouTube, né? Eu vou repetir que eu já tinha dito no início, o Arlie Cravo, ele tem um canal no YouTube e que é muita contribuição
foi muita contribuição, continua sendo contribuição para mim e eu espero que seja muita contribuição para vocês também. Esse vídeo vai estar salvo aqui no Instagram e amanhã estará disponível no YouTube, porque eu tô deixando essa série toda direitinho lá no YouTube. E aí você pode rever várias vezes, né? Compartilhar com outras pessoas para que essa mensagem também seja colaboração na vida das outras pessoas. Então, pessoal, na próxima semana, na segunda-feira, também de manhã, eu estarei aqui com outro livro. Espero que vocês estejam aqui comigo também. Um abraço, tenham uma ótima quarta-feira, um ótimo dia para vocês.